Na segunda metade de 1915, o fim da Guerra do Contestado já se aproximava. Os conflitos internos dentro da Irmandade e os ataques insistentes das forças oficiais fragilizaram a defesa das Cidades Santas, onde os sertanejos se agrupavam. A destruição da Cidade Santa de Pedras Brancas em outubro e de São Pedro em dezembro de 1915 foram os atos finais do conflito. Mas o último líder dos caboclos ainda estava vagando pela região. Quem garantia que uma nova Cidade Santa não seria organizada? Seria realmente esse o fim da guerra? Nós te contamos no último episódio como foi a estadia de Adeodato na cadeia pública de Florianópolis. Mas como foi sua trajetória até ele parar lá? Como ele foi preso? Quais foram as medidas legais tomadas para sua prisão? Eu sou Hélio Neto. E eu sou Carla do Nascimento. E esse é o terceiro episódio da série As Sombras de um Líder Caboclo, a vida de Adeodato Ramos. 30 anos vou cantar. Julgamento, prisão e fuga. Esse podcast é uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Faz parte do projeto Estação Contestado e conta com o apoio dos pesquisadores do Grupo de Investigação do Movimento do Contestado, e foi financiado por meio do edital de fomento à cultura da Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. Entre dezembro de 1915 e janeiro de 1916, a Cidade Santa de São Pedro era uma das últimas remanescentes do conflito, pois o exército brasileiro cumpria seu objetivo de destruir todos os acampamentos sertanejos com a ajuda dos coronéis da região e de seus grupos paramilitares, conhecidos como vaquianos. Consta nos relatos históricos que Adeodato teria sobrevivido aos ataques a São Pedro e fugido para o mato acompanhado de 12 homens. Durante a fuga, Adeodato encontrou o velho Eusébio Ferreira dos Santos, um dos idealizadores do movimento do Contestado e da Cidade Santa de Taquarussu. Surpreso com o encontro, o líder caboclo teria então dito: "Perdemos a guerra." Eusébio, muito calmo, teria respondido: "Disso eu sabia." A resposta do velho Eusébio, aparentemente indiferente com o fim da luta cabocla, teria enfurecido Adeodato, que retoricamente exclamou: "Você sabia?" Puxando seu revólver, deu 2 tiros em Eusébio, matando-o, e com outro tiro, matando um cachorro que acompanhava o velho. Depois de matar Eusébio, Adeodato vagou por 3 dias pelo Planalto Norte de Santa Catarina, próximo da região onde hoje é o município de Timbó Grande. Junto de seus homens, delegava a tarefa de reunir as famílias sobreviventes dos ataques do governo para uma possível reunião em uma nova Cidade Santa. Essa foi uma fase extremamente delicada da guerra, com a população sofrendo com fome, doenças e com a perseguição do exército. Fundamentado nas memórias de sobreviventes da guerra, o sociólogo Maurício Vinhas de Queiroz relata que neste período do conflito, abre aspas, se uma mãe ia andando e não aguentava carregar o filho, este jazia no caminho. Quem passava, olhava, até que a criança morria. Crianças morriam atoladas no barro durante as marchas. Fecha aspas. Com alguns dos sobreviventes reunidos, Adeodato teria tentado encontrar um novo local para que seu povo seguisse a luta. Entretanto, vendo a grande miséria e mortalidade das fases finais da Guerra do Contestado, em um determinado momento, o líder teria subido em um barranco e, empunhando sua espada, teria declarado, abre aspas, "Perdemos a guerra está perdida. Quem quiser ir para o mato, vá. Não quero ninguém comigo." E disse ainda, "Olha, o cachorro que contar para a polícia que eu estou aqui, eu vou matar." Fecha aspas. Provavelmente, em momentos de muita reflexão, fome, frio e outras dificuldades, Adeodato ficou vagando sozinho pelo mato por meses. Adeodato só sobreviveu porque teve a ajuda de alguns conhecidos da região, com os quais trocou seu revólver e 2 espadas por moranga, milho e farinha. É dito que no dia 2 de agosto de 1916, Adeodato foi visto por um menino em uma clareira na mata, cozinhando feijão. Esse menino teria avisado a um tal Modesto Simão Pinto,
provavelmente um parente ou fazendeiro local, que Adeodato estava no mato. Modesto Simão convocou então um companheiro de nome Lino para que, muito bem armados, fossem atrás de Adeodato para prendê-lo. Quando chegaram na tal clareira, não o encontraram. Quase desanimados, pensando em encerrar a busca, disseram: "Cadê o bandido que não encontramos mais?" Adeodato, porém, estava cansado e disposto a se entregar, e muito calmo, no meio da mata, disse: "O bandido está aqui." Um grupo da polícia teria sido chamado e escoltado Adeodato até a delegacia de polícia da vila de Canoinhas. Segundo Demerval Peixoto, um militar que lutou na Guerra do Contestado e escreveu suas memórias, um membro da escolta teria perguntado a Adeodato se ele não tinha medo de morrer. O caboclo teria então respondido: "Nada vocês têm a ganhar em me matando." Na delegacia, Adeodato foi interrogado pelo delegado Tenente Francisco Ferreira. O mesmo delegado logo comunicou com um telegrama a prisão do sertanejo a Ulisses Costa, o chefe de polícia de Santa Catarina, que ordenou que Adeodato fosse transferido para Florianópolis. Como você pode imaginar, a prisão do líder dos rebeldes foi noticiada nos jornais da capital. Mas essa foi apenas uma versão sobre o momento da prisão. Na escrita da história e na memória local, esse episódio ganhou várias versões. Segundo o folclorista catarinense Euclides Felipe, Adeodato havia pedido por comida e navalha para se barbear em uma fazenda, que lhes foram dados. Quando alguém o reconheceu, reuniu-se um grupo de vizinhos para dar-lhe voz de prisão. No entanto, ao chegarem para prender o caboclo, ele nem parou de comer, reagindo com indiferença. Teria sido amarrado e dormiu em um galpão, sendo vigiado durante toda a madrugada. Segundo a versão de Euclides, Adeodato teria dormido como um santo e roncado a noite toda. Outra versão é a do próprio Adeodato. Preso, já em Florianópolis, ele foi entrevistado por um repórter do jornal O Estado. Na entrevista, Adeodato foi perguntado como ele se deixou prender pela escolta que o procurava. O caboclo então respondeu que estava nos matos de Timbó Grande, já disposto a se entregar. Como havia geado muito na noite anterior, ao amanhecer, ele se sentou em um lugar que batia sol para se esquentar. Ali, ele viu a escolta de longe. Os soldados gritaram para ele e ele disse que queria se entregar. Eles então saíram para chamar reforços, mas Adeodato permaneceu no lugar onde estava, e quando eles voltaram, o amarraram e o levaram para Canoinhas. Apesar dos detalhes diferentes em cada uma das versões, podemos nos atentar a um fato. Adeodato estava cansado, passava por dificuldades, e por conta própria, decidiu se entregar. Conforme narramos no episódio 1 desta série, a chegada de Adeodato na capital catarinense foi motivo para a reunião de curiosos que queriam ver a pessoa que foi descrita como um bandido sanguinário. Após o dia de sua chegada, o jornal O Estado da capital continuou noticiando a passagem de Adeodato por Florianópolis. Na edição do dia 12 de agosto de 1916, a entrevista que citamos anteriormente foi publicada no jornal. Na capa da edição, uma foto de Adeodato anunciava sua prisão. Essa foto é a thumbnail dos episódios desse podcast, e é também a única imagem de Adeodato que temos conhecimento. Na foto, Adeodato está ao centro, com o delegado de Canoinhas, Francisco Ferreira, ao seu lado esquerdo, e um cabo do regimento, coincidentemente também de nome Adeodato, ao seu lado direito. Ambos os oficiais estão armados na foto, com feições sérias, e Adeodato, cabreiro, de cara fechada, encarando a fundo a câmera que registrava seu rosto, provavelmente pela primeira vez em sua vida. Na entrevista, o caboclo é apontado como desconfiado pelos redatores do jornal. Adeodato parecia receoso nas respostas. Negou que havia matado qualquer pessoa durante a guerra. Afirmou que só havia entrado na questão havia 10 meses e que não tinha cometido crimes. Disse que se a justiça achasse que ele fosse criminoso, que o matassem ou prendessem, mas que se quiserem o soltar, que ele trabalharia na serra ou mesmo na capital. A memória daqueles que conviveram com Adeodato lembram que ele possuía uma voz possante, grave e poderosa. A mesma voz que conduziu a Santa Irmandade aos gritos e vivas a João Maria, José Maria e São Sebastião também era capaz de recitar trovas de improviso. Com um toque de ironia,
As rimas improvisadas de Adeodato contavam sobre o seu cotidiano nas cidades santas, as batalhas que enfrentou e a vida sofrida dos caboclos do contestado. Mas em alguns momentos de esperança, também falavam sobre dias melhores. Uma semana depois, no dia 19 de agosto de 1916, o jornal estampou mais uma notícia sobre Adeodato, mencionando um novo interrogatório realizado pelo chefe de polícia de Florianópolis. A notícia estava novamente na capa, mas desta vez sem foto e sob o título Ecos do Contestado. Adeodato é novamente interrogado. O terrível Facínora confessa novos crimes. Na matéria, é dito que Adeodato teria confessado ter matado 5 homens e uma mulher que, abre aspas, teria enlouquecido nos redutos. Fecha aspas. A motivação seria que essas pessoas pretendiam fugir, contrariando a ordem extremamente rígida de Adeodato de permanecer juntos à população das cidades santas, no contexto de perseguição do exército por eles sofridos. Os homens eram os principais combatentes da causa rebelde. Portanto, desertar significava deixar seus irmãos mais fracos entregues à dizimação do exército, à fome e às doenças. Adeodato teria ainda dito que mandava seus homens arrebanhar gado nas proximidades da Cidade Santa sob seu comando. O gado era o principal alimento dos sertanejos rebeldes, uma vez que se tornou impossível o cultivo de qualquer alimento, devido aos constantes ataques das forças oficiais e também da proibição do comércio com os sertanejos. Finalmente, Adeodato teria afirmado que não recebeu nenhuma ajuda em Curitibanos e Canoinhas, as 2 cidades com as oligarquias mais bem estabelecidas e que serviam de apoio às forças do exército, e que todas as armas, munições e cavalos que possuíam até o final da guerra foram tomadas das forças do governo nas batalhas em que os sertanejos saíram vitoriosos. É interessante notar, nesse momento, a mudança com que a imprensa trata de Adeodato. Quando noticiando sua chegada, apesar de todas as atribuições negativas, o caboclo foi descrito como um homem bem apessoado, simpático e que surpreendeu os repórteres. Mas 6 dias depois, na edição de 19 de agosto de 1916, que analisamos até agora, os reforços recaem exclusivamente nas atribuições negativas sobre Adeodato. É possível que isso não seja por acaso. O jornal O Estado era um dos jornais de maior circulação na capital de Santa Catarina. Foi fundado por Henrique Rupp Jr., filho de um coronel do município de Campos Novos, na região do Contestado. Então, no dia 15 de outubro de 1916, uma escolta da Força do Regimento de Segurança conduziu Adeodato de Florianópolis para Curitibanos, onde chegou no dia 26 de outubro para ser julgado na comarca em que ele teria cometido seus crimes. Quando Adeodato chegou a Curitibanos para ser julgado, seu nome foi incluído em um processo já existente, referente a um ataque à fazenda Salto do Rio Bonito, ao norte do município, em dezembro de 1914. Aqui vale destacar a agilidade e, por que não, o interesse da abertura desse processo, logo em janeiro de 1915, menos de um mês depois do ataque. Aberto em instância militar, foi iniciativa do coronel Estilac Leal, que estava no comando da vila de Curitibanos, após esta ser atacada em setembro de 1914. Então, no dia 8 de março de 1915, foi aberta a apelação criminal número 1121, da comarca de Curitibanos, a partir de uma denúncia do promotor público da cidade, acusando 21 homens de terem, abre aspas, incendiado diversas casas numa fúria satânica, fecha aspas, além de acusá-los de terem matado, trucidado e esquartejado mulheres e crianças no referido ataque. As vítimas eram a esposa de Amaro Fidelis Ferreira, a esposa de Aprígio Caetano e seus 3 filhos, a esposa de Jorge Caetano e as viúvas Rita de Oliveira e Maria Piedade Caetana. Mais adiante, no processo, os nomes das esposas são escritos como sendo Piedade, Rita, Florisbela, Ana e Chininha, mas não mencionam com quem cada uma era casada. A ausência dos nomes ou a falta de mais informações sobre as mulheres é um problema de fontes históricas deste período, no qual as mulheres são apenas mencionadas como esposas ou viúvas de seus maridos, apagando, assim,
não só a sua individualidade, como também sua agência em momentos específicos da história. No processo, inicialmente, o principal acusado era Manuel Pepes do Vale, o Neco Pepe, devido às suas relações comerciais com a Santa Irmandade. Ele era padrinho de Adeodato. Guarde esta informação, pois iremos tratar disso mais adiante nesta série. Mas, de acusado, Neco Pepe passou a ser informante, denunciando os membros da Santa Irmandade e, principalmente, Adeodato e seus homens. Em uma espécie de delação premiada, guardadas as devidas proporções, Neco Pepe entregou vários nomes. Quando ele passou para a condição de testemunha, ele foi assassinado. Dentre os acusados estavam Adeodato, Francisco Carvalho de Oliveira, o Chico Taipeiro, Joaquim Maximiano Ferraz e outras figuras conhecidas por serem membros da Irmandade e participarem da Guerra do Contestado. Aqui podemos levantar algumas observações sobre esse caso. A acusação que sofriam Adeodato e seus homens, do crime bárbaro de incendiar casas e trucidar mulheres e crianças, possuía algumas contradições. Com base nas documentações e historiografia, sabemos que a prática de matar mulheres e crianças não era comum dentre os membros da Santa Irmandade. Muito pelo contrário, era expressamente proibida e rigidamente punida. Sabemos, por exemplo, do caso da morte de Venuto Baiano, uma das lideranças anteriores a Adeodato. Em uma das versões de sua morte, Venuto teria sido morto pelos outros líderes da Santa Irmandade por ter matado um menino. Daí, podemos levantar suspeita com relação aos reais autores desse crime. O julgamento dos acusados aconteceu à medida que eles foram presos. O primeiro depoimento de Adeodato no processo aconteceu em 26 de outubro de 1916, logo que ele chegou na vila de Curitibanos. Na capital do estado, os jornais noticiavam seu retorno à comarca de Curitibanos e a expectativa de seus ex-companheiros de luta de que fosse absolvido. Assim que foi para o julgamento, no dia 9 de novembro de 1916, Adeodato pediu para que fosse julgado em separado, sem a presença de seus companheiros. Aqui podemos especular que Adeodato não queria que o seu julgamento influenciasse o de outros membros da Santa Irmandade. Por outro lado, podemos pensar que tal atitude mostra um líder assumindo para si a responsabilidade. O processo de Curitibanos é um dos poucos documentos que encontramos a voz de Adeodato. Mesmo com as mediações da produção do documento, encontramos o nosso personagem falando e trazendo informações valiosas. Na condição de réu, Adeodato respondeu às perguntas do juiz, as quais respondeu se chamar Adeodato Manuel de Ramos, natural de Cerrito, no município de Lages, solteiro, com 27 anos de idade, filho de Manuel Telêmaco de Ramos, residente de Caçador. É curioso notar que, neste momento, Adeodato se declara solteiro. Sabemos que era viúvo e que tinha passado a viver com outra mulher, porém, optou em dizer que era solteiro, talvez como uma forma de proteger a sua companheira e até mesmo a sua filha. Outro dado curioso é a alegação de que residia em Caçador. Vale lembrar que Caçador foi uma das últimas cidades santas antes de Santa Maria. Mas sabemos que antes de se entregar e vagar pelos matos do Planalto, Adeodato morou na cidade santa de São Pedro, onde hoje fica o município de Timbó Grande. Segundo a memória local, a casa de Adeodato seria onde hoje fica a igreja matriz do município. Voltando ao processo, quando foi perguntado sobre sua vida profissional, ele respondeu ser lavrador. Declarou ainda que não sabia ler e escrever. Quando foi perguntado o que fazia no momento do crime, ou seja, no ataque à fazenda Salto do Rio Bonito, respondeu que estava em um paiol na região de Perdizes, a oeste de Curitibanos, portanto, longe do local do crime que aconteceu ao norte. Ao ser questionado se ele conhecia as testemunhas, Adeodato respondeu que sim, porém, afirmou que elas não diziam a verdade, uma vez que ele não era um dos autores do crime, e por fim, alegou inocência. É curioso notar que antes mesmo da constituição do júri popular, a pena máxima de 30 anos de prisão já havia sido estabelecida, e o referido júri foi constituído por pessoas ligadas aos coronéis da região, contrários ao movimento do contestado. Dentre eles, Francisco Ferreira de Albuquerque, um grande fazendeiro e chefe político de Curitibanos, e que durante a Guerra do Contestado perseguiu os caboclos da Santa Irmandade. Analisando a lista dos 7 jurados, podemos identificar nomes de pessoas que teriam alguma ligação com o Coronel Albuquerque. São eles: Leogídio Vicente de Melo,
José Granemann de Souza e Felipe Granemann. A família Granemann era uma aliada política de Albuquerque, e Leogídio teria sido um dos capangas do coronel. A configuração de um júri popular para um julgamento dos atos de guerra também levanta suspeitas. Mesmo com o fim da guerra, a influência local dos coronéis ainda continuou muito forte. Ao todo, 5 pessoas foram condenadas no processo: Chico Taipeiro, José Antônio Ribeiro, Olímpio Simão, Joaquim Ferraz e Adeodato Manuel Ramos. Dentre todos os acusados, Olímpio Simão e Adeodato foram os únicos que não puderam recorrer a um segundo julgamento. O advogado que representava Adeodato era o capitão Cornélio de Haro Varela, e não pediu recurso. Haro Varela era secretário municipal de Curitibanos e homem de confiança do coronel Francisco Ferreira de Albuquerque. Então, podemos supor que os advogados de defesa de Adeodato estavam apenas cumprindo o rito jurídico e que o seu destino, ou seja, a sua condenação, já estava traçada. Por unanimidade, o júri popular declarou Adeodato culpado pelos crimes e condenado a 30 anos de prisão, a pena máxima na época. O processo só foi concluído em 5 de março de 1917 e possui 112 páginas, incluindo depoimentos de cerca de 10 moradores e moradoras de Curitibanos, além dos interrogatórios dos réus, as atas dos julgamentos em júri popular e as sentenças proferidas. De todos os 5 condenados, apenas os registros de Adeodato perduraram o tempo. Registros esses que nos ajudaram a construir esse podcast. Nesta e em outras fontes históricas, podemos observar algumas características da personalidade de Adeodato. Curiosamente, o último líder dos caboclos é sempre descrito como uma pessoa irônica. Essa ironia era traduzida em suas décimas, poemas de 10 versos em rimas. Adeodato era, como se diz na região, um trovador, e ficou conhecido como tal. Suas trovas o acompanharam nos sertões durante a Guerra do Contestado, e agora eram proferidas na cadeia. Sabemos disso graças à memória local, que mesmo após o conflito, ainda lembrava os feitos de Adeodato. Durante os anos 1940 e 1950, o folclorista Euclides Felipe, com base na memória popular, reuniu trovas de Adeodato e outras histórias sobre a Guerra do Contestado em seu livro O Último Jagunço. Graças a este trabalho, temos, ainda que por várias mediações, os únicos registros das trovas que Adeodato compunha, mesmo sem saber ler e escrever. Durante os dias em que esteve preso em Curitibanos, Adeodato, quando estava de bom humor e usando de sua ironia característica, respondia os curiosos com rimas. Segundo Euclides Felipe, ele teria dedicado uma trova para agradecer um cigarro que recebeu na prisão, e outra trova para agradecer um prato de comida. Mas, possivelmente, a mais emblemática teria sido a trova proferida por Adeodato logo após a sua condenação. "30 anos vou cantar, relatando as travessuras que aqui neste processo acoimaram de diabrura. Me acusaram de mir morte, que levei à sepultura, mas livrei aqui do mundo, dei descanso às criaturas." A trova continua, e além de sua prisão, Adeodato também satiriza a conjuntura social do tempo em que viveu. Ironicamente, ele se coloca entre os ricos, os donos das terras, que tinham as veias mais puras, entre aspas. Fala também que fez o que fez porque estava ajudando o governo que tanto amava, e se despede dizendo que agora teria sombra e água fresca na fartura da cadeia. Depois de condenado, Adeodato deveria ser preso. Entretanto, a cadeia de Curitibanos não oferecia a segurança necessária para manter preso o então considerado bandido mais perigoso do estado. Supondo que a cadeia de Lages possuía a segurança necessária, ele foi transferido no dia 18 de novembro de 1916, junto com 2 companheiros de Santa Irmandade, também condenados, Chico Taipeiro e Joaquim Ferraz. Exatamente um mês depois, em uma segunda-feira, em 18 de dezembro de 1916, tudo corria normalmente na cadeia de Lages. Ao anoitecer,
O carcereiro Jerônimo Xavier estava indo para casa e ordenara que os praças Mateus, Gumercindo e José fizessem a guarda da cadeia. Junto com a noite, chegava uma tempestade, trovões, raios e muita chuva. Os ventos fortes faziam o trabalho dos guardas de apagar as lamparinas a querosene. Os 3 guardas conversavam e reclamavam da escala de serviço. Estavam há 6 noites fazendo a guarda da cadeia, muito cansados e sem dormir. Já de madrugada, José era o mais cansado e avisou aos colegas que iria dormir um pouco. Logo depois, Mateus também pegou no sono, pois além do cansaço, estava se sentindo doente. Gumercindo, também sonolento, ficou na companhia dos ventos, da chuva e das trovoadas do temporal que se armou mais cedo. Por volta das 3 horas da manhã, já no dia 19, Gumercindo foi até a porta da cadeia e olhou para o seu lado esquerdo. No chão, logo embaixo da janela de uma das celas, estava uma grande pedra, que era parte da parede do prédio. E na parede estava um buraco do tamanho da pedra. Gumercindo correu para dentro e se deparou com um vazio. José acordou com o barulho que Gumercindo fez e saltou da cama. Imediatamente Mateus também se levantou assustado. Foram verificar a ala dos presos e tiveram uma surpresa. Na cela, faltavam Adeodato, Chico Taipeiro e Joaquim Ferraz. O demônio estava mais uma vez à solta, e dessa vez, acompanhado. A grade de ferro da janela pendia na parede, com um grande buraco abaixo. Os 3 guardas, completamente desesperados, chamaram o carcereiro Jerônimo, que tinha ido dormir em sua casa, o delegado Rodolfo Schmidt e o comandante da polícia, José Xavier. O carcereiro Jerônimo foi até a cadeia e, vendo a situação sem saber o que fazer, foi até a casa de Álvaro dos Santos Furtado, o sargento do Regimento de Segurança de Santa Catarina. Rapidamente, o sargento ordenou que uma escolta sob seu comando saísse no encalço dos presos. Os praças José e Gumercindo, que estavam de guarda quando os condenados fugiram, fizeram parte da escolta. O delegado Rodolfo Schmidt telegrafou ao chefe de polícia de Santa Catarina, Ulisses Costa, sobre a fuga dos presos, e este telegrafou ao secretário-geral de Santa Catarina, visto que se tratava de um assunto de importância estadual. Os presos fugiram para a região do Cerrito, ao norte de Lages. Ficaram desaparecidos por 3 dias, até que no dia 22 de dezembro foram encontrados. Consta no inquérito que um civil de 18 anos teria prendido Adeodato e o entregue para a força pública. Já os outros 2 conseguiram fugir novamente. Depois de preso, Adeodato foi imediatamente transferido para Florianópolis. Em sua escolta até a capital foram os guardas José e Gumercindo. O inquérito para investigar o caso foi aberto no dia 21, com um exame de corpo de delito efetuado na cadeia, para analisar a situação das celas e as circunstâncias da fuga. O carcereiro Jerônimo foi autuado no dia 22 de dezembro de 1916. Confirmou que tinha dormido em casa no dia da fuga dos presos e afirmou que não conhecia o regulamento da cadeia, que dizia que ele deveria pernoitar em seu local de trabalho e não em casa. Em seu depoimento, Jerônimo também afirmou que a parede que fugiram os presos abaixo da janela tinha muitas rachaduras, que haviam sido preenchidas com argamassa de barro, que ele, o delegado e o promotor público já haviam reclamado do estado da cadeia, e que a cadeia estava em estado de ruína completo, com as paredes e o assoalho esburacados, não oferecendo segurança alguma. No mesmo dia, o praça Mateus também foi autuado e confirmou: as paredes estavam esburacadas e a prisão não oferecia segurança. Já Gumercindo e José só foram ouvidos no dia 23 de janeiro de 1917. No depoimento de Gumercindo, a mesma reclamação. As paredes estavam esburacadas, o assoalho podre, as vidraças quebradas e os lampiões não paravam acesos por causa dos ventos constantes. Logo depois, José foi ouvido e disse que a fuga já era prevista, dado as condições precárias da cadeia, que em menos de 1 hora seria possível que os presos movessem a pedra abaixo da janela para fugirem. Além dos praças, foram ouvidas no dia 3 de janeiro de 1917 5 testemunhas. Simão Cesário Moritz de Carvalho, homem, 38 anos, casado, profissão negociante. Manuel Mariano Rodrigues,
homem, 38 anos, casado, profissão artista. Pedro Moritz de Carvalho, homem, 31 anos, solteiro, profissão negociante. Victor Antunes de Oliveira, homem, 28 anos, casado, profissão artista. E Álvaro dos Santos Furtado, homem, 29 anos, casado, sargento do Regimento de Segurança de Santa Catarina. Diferentemente do inquérito da morte de Adeodato, apresentado no episódio 1 dessa série, nesse inquérito, todos os depoimentos convergem para alguns fatos. O carcereiro deveria passar a noite na cadeia, coisa que não tinha o costume de fazer. Os guardas estavam cansados e dormiram, pois estavam há dias fazendo o mesmo turno sem folga. E a cadeia estava em um estado de ruínas, não oferecia segurança e a fuga dos presos era uma possibilidade iminente. Isso não era uma exclusividade da cadeia de Lages, visto que Adeodato já havia sido transferido de Canoinhas e de Curitibanos. Em alguns registros dos arquivos da Chefatura de Polícia de Santa Catarina, facilmente encontramos telegramas falando que várias cadeias do interior do estado precisavam de reformas urgentes. Ao concluir o inquérito para enviá-lo ao promotor público, o delegado Rodolfo Schmidt julgou os guardas negligentes e que deveriam responder pelo artigo 132 do Código Penal. Assim como mencionamos no primeiro episódio, o Código Penal vigente era o de 1890 e o artigo 132 configurava como crime exatamente deixar fugir por negligência, com pena de prisão celular de 6 meses a 1 ano. No entanto, o promotor público Mário Carvalho afirmou que não colheu elementos suficientes para provar a responsabilidade dos guardas nem do carcereiro. O inquérito foi então arquivado. Neste episódio, você acompanhou os momentos finais da liderança de Adeodato, desde o momento em que se entregou em Canoinhas, a repercussão de sua prisão, seu julgamento e a sua fuga da cadeia de Lages. No próximo episódio desta série, que já está disponível, você vai entender o que foi o contestado, quem eram as pessoas que Adeodato comandava e por quais motivos elas lutaram no maior conflito armado de Santa Catarina. Esse podcast foi financiado por meio do Edital de Fomento à Cultura da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. É uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina e do projeto Estação Contestado. Se você gostou dessa história e conhece alguém que também iria se interessar, compartilhe esse episódio e conheça o projeto. Além de podcasts, também produzimos documentários, material didático para professores, oficinas com a comunidade, pesquisas acadêmicas e muito mais. Convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. No Instagram, @estacal.contestado, Estação Contestado sem tio e sem cedilha, e Estação Contestado no Facebook e no YouTube. Lá, você vai encontrar diversos conteúdos de confiança e de qualidade sobre a Guerra do Contestado. Todas as fontes pesquisadas e citadas se encontram na descrição deste episódio, assim como a bibliografia consultada e e-mail para contato. Obrigada pela sua audiência e se quiser saber mais sobre essa história, siga ouvindo os outros episódios de As Sombras de um Líder Caboclo, A Vida de Adeodato Ramos.